quando ele vê, sente, e quando sente, age. A compaixão de Jesus não é passiva, é um motor de milagres. Foi ao ver a multidão com compaixão que ele começou a curar, que começou a ensinar, que começou a chamar trabalhadores para a seara, porque o olhar de Jesus transforma o que ele toca. E aqui está algo profundo. Ele continua vendo multidões, mas ainda assim vê você. Vê como se fosse o único, como se fosse a única, porque para ele você nunca será apenas mais um. Essa passagem nos revela também que Jesus via como as pessoas estavam. Ele não apenas via que estavam ali, mas como estavam. Ele viu que estavam desgarradas como ovelhas, sem pastor, perdidas, sem direção, sem alguém que as guiasse com amor. E isso doeu nele. Quantas vezes você já se sentiu assim, como alguém no meio da multidão, mas sozinho como uma ovelha sem pastor, sem rumo, sem paz, sem direção? Pois hoje Jesus te vê, e não apenas vê. Ele se move em tua direção. Ele quer ser o teu pastor, o teu guia, o teu abrigo. O olhar compassivo de Cristo ainda percorre as ruas, os hospitais, os quartos escuros, os celulares, os olhos cansados. Ele está vendo você, agora está sentindo contigo, e ele te chama. Chama para perto, chama para cuidar, chama para consolar, porque ninguém que é visto por Jesus permanece o mesmo. Aquele povo que andava errante sem pastor foi transformado pela compaixão do olhar de Cristo. E com você não será diferente. Deixe que ele veja o teu coração. Não fuja, não esconda, não. Finja que está tudo bem. Apenas deixe-se visto e amado. O olhar que chama pelo nome. João 1:49. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1:47-49. Imagine encontrar alguém pela primeira vez, e essa pessoa já saber tudo sobre você, seus pensamentos mais íntimos, seus conflitos, suas perguntas secretas, e não porque ouviu de alguém, mas porque já te viu, já te conhece mesmo antes do encontro acontecer. Foi isso que aconteceu com Natanael. Felipe havia convidado seu amigo para conhecer Jesus, mas Natanael, cético, duvidou. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Questionou. Era um homem sincero, direto, sem fingimentos, mas quando se aproxima de Jesus, ouve dele algo que muda tudo. Eu te vi debaixo da figueira. Aquilo não era apenas uma lembrança geográfica, era uma revelação pessoal, um toque profundo na alma, porque ali debaixo daquela figueira, Natanael provavelmente esteve em oração, meditação ou angústia, talvez pensando em Deus, talvez questionando o sentido das promessas, talvez desejando uma resposta. E Jesus o viu ali, antes de qualquer convite, antes de qualquer palavra. Esse é o olhar de Jesus, um olhar que vê antes que percebe, antes que chama antes. E ele não apenas vê, ele chama e chama pelo nome, não por números, não por categorias, mas por identidade, porque Jesus te conhece desde antes de você se apresentar. Talvez você, como Natanael, esteja debaixo de sua própria figueira, em momentos de solitude, de dúvida, de oração silenciosa. Talvez esteja esperando respostas, ansiando por um sinal, questionando o céu. E eis que Jesus aparece e diz: Eu te vi. Essa frase muda tudo, porque ela revela que você nunca esteve sozinho. Aquilo que parecia esquecido foi na verdade observado com cuidado. Aquilo que parecia ignorado foi acompanhado de perto. Aquilo que você viveu no silêncio, Jesus presenciou em espírito. E quando Natanael percebe que foi visto profundamente, não resiste, confessa que Jesus é o Filho de Deus, porque é impossível ser plenamente visto por Jesus e continuar com o coração endurecido. O olhar dele quebra barreiras, derruba muros, desarma os céticos, convence os duvidosos. Isso ainda acontece hoje. Você pode estar ouvindo esta mensagem
e se perguntando: será que Jesus realmente me vê? A resposta é clara, direta, viva. Sim, ele te vê, ele sempre te viu. Antes mesmo que você dobrasse os joelhos, antes mesmo que você chorasse, antes que pedisse ajuda, ele já estava olhando para você. E mais, já estava te chamando. E não chama apenas para que o veja, chama para te transformar, para te revelar quem ele é, para te levar a um nível de fé mais profundo. Jesus não apenas viu Natanael, ele afirmou quem ele era, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso significa que o olhar de Cristo não apenas revela o passado, ele também revela o propósito. Hoje, ele olha para você com esse mesmo olhar, um olhar que sonda e chama, que vê tua essência e revela tua identidade. Você não é esquecido, você é chamado, você tem um nome diante do céu, e quando você atende esse chamado, tua vida nunca mais é a mesma. Natanael passou de cético a adorador, de duvidoso, a discípulo de curioso, a confessor de fé, tudo por causa de um olhar. O olhar no meio da tempestade. Mateus 14, 22, 33. Mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 30, 31. Naquela noite o mar não estava calmo, o vento era contrário. Os discípulos, remando contra a tempestade, estavam cansados, assustados, isolados. A escuridão cercava o barco, o ruído das ondas encobria qualquer esperança. Mas foi no meio dessa tempestade, e não fora dela, que Jesus apareceu andando sobre as águas. A princípio pensaram que era um fantasma. O medo distorceu a fé, mas logo ouviram a voz inconfundível: Sou eu, não temais. E então algo extraordinário aconteceu. Pedro, o impetuoso, o corajoso, o ousado, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus, sem hesitar, responde: Vem. Desce do barco, começa a andar, os pés tocam a água, e ele não afunda. Por um momento ele faz o impossível. Por um momento o olhar dele está fixo em Jesus, mas então ele sente o vento, vê as ondas e desvia o olhar. E é nesse instante que começa a afundar. Esse texto é um espelho da nossa jornada. Quantas vezes começamos bem firmes, com fé viva, olhando para Cristo, andando sobre águas que antes nos aterrorizavam, mas basta um vento mais forte, uma notícia ruim, uma dúvida súbita, e desviamos os olhos, e ao desviar, afundamos. Mas aqui está a beleza da cena. Pedro afundou, mas não se perdeu, porque mesmo caindo, ele teve tempo de clamar: Senhor, salva-me. E a resposta de Jesus foi imediata. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Logo, sem demora, sem hesitação. Jesus não exigiu explicações, não deu sermão antes de socorrer. Ele apenas estendeu a mão porque o olhar dele nunca havia deixado Pedro. E é isso que você precisa lembrar hoje. Mesmo quando você tira os olhos de Jesus, ele não tira os olhos de você. Ele viu Pedro antes de afundar. Viu quando a fé vacilou. Viu quando o medo falou mais alto. E ainda assim continuou ali, pronto para segurar. Talvez hoje você esteja se sentindo como Pedro, tentando caminhar sobre águas turbulentas, mas sentindo que vai afundar. Talvez tenha começado bem na fé, mas os ventos vieram, as ondas cresceram, e agora você sente que está se perdendo. Mas Jesus está te olhando, e o olhar dele está cheio de prontidão, cheio de socorro, cheio de poder. Ele não está te julgando pela dúvida, está te oferecendo a mão. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele pergunta, mas não como quem acusa. Ele pergunta, como quem te convida a entender que se você mantiver os olhos nele, nada vai te afundar. Este texto não é sobre o fracasso de Pedro, é sobre o socorro de Jesus, é sobre o olhar que permanece fixo em você mesmo quando o seu se perde, é sobre o amor que não te abandona nas ondas, e mais, é sobre o milagre que ainda pode acontecer quando você decide olhar de novo para Cristo. Agora escreva nos comentários com fé:
e sinceridade. Mesmo afundando, Jesus me olha. Ao comentar isso, você declara que confia no olhar socorrista de Cristo. E ao deixar seu like, você estará ajudando outras pessoas que estão afundando silenciosamente a ouvirem que há uma mão estendida e um olhar atento agora mesmo. Não importa o quão fundo você esteja, o olhar de Jesus alcança até aí. Antes de continuarmos a jornada profunda sobre o olhar eterno e vigilante de Jesus, quero fazer uma pausa sagrada com você. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está falando contigo. Não há outra explicação. Muitos começam, mas poucos permanecem. Muitos clicam por curiosidade, mas poucos permanecem por fé. E se você está ouvindo essas palavras agora, é porque Jesus te trouxe até aqui, por um motivo maior. Você não está neste vídeo por acaso. Há algo sendo destravado dentro de você, uma sensibilidade nova, uma percepção espiritual, que está sendo afiada a cada palavra, a cada versículo, a cada reflexão. Isso acontece quando o coração se expõe ao olhar de Jesus. Por isso quero te fazer 2 pedidos, não por vaidade, mas por missão, por propósito, por evangelismo. Escreva agora nos comentários com fé e reverência: Jesus está me vendo agora. Essa simples frase é um ato de fé, é uma confissão diante do céu e do mundo. É como um selo que você coloca sobre si mesmo dizendo: eu aceito ser visto, eu creio que sou notado, eu sei que não estou invisível aos olhos do meu Salvador. Esse comentário tem peso espiritual. Ele revela que você está consciente da presença de Cristo, mesmo sem vê-lo. E quando você escreve isso, você abre espaço para que o Espírito Santo atue ainda mais profundamente na sua vida. Clique no like agora. Não é só um botão. É uma ferramenta de guerra espiritual. Ao curtir este vídeo, você está dizendo ao YouTube: essa mensagem precisa alcançar mais vidas. Você transforma o algoritmo em um instrumento de Deus. Você semeia a esperança em outras telas, em outros lares, em outros corações, que também estão desesperados por um olhar. Há pessoas neste exato momento se sentindo esquecidas. Há filhos pródigos, esperando uma palavra para voltar. Há corações quebrados pedindo um sinal. E o seu clique pode ser a ponte entre o desespero delas e o olhar de Jesus. Você tem esse poder nas mãos agora. Use-o com fé, use-o com responsabilidade espiritual, e mais, compartilhe este vídeo com alguém. Você sabe quem está precisando ouvir isso. Deus colocou nomes no teu coração. Envie, espalhe. Seja um canal, porque a palavra de Deus não foi feita para ser guardada, foi feita para ser proclamada. E lembre-se, cada vez que você participa, comenta, curte, compartilha, você está velando com Cristo. Você está saindo da passividade e se unindo ao chamado. Está dizendo: Senhor, eu não dormirei espiritualmente, eu velarei contigo. Você é parte viva desta mensagem. Você é instrumento nas mãos de Deus. E se já é inscrito neste canal, eu louvo a Deus pela sua vida. Você entendeu que aqui não é apenas mais um conteúdo. É uma mesa espiritual, onde o pão da palavra é repartido para os famintos da alma. Mas se ainda não se inscreveu, você está perdendo o alimento diário, está se afastando da fonte, está dizendo não ao convite de estar mais perto. Se inscreva agora e ative o sino, porque os próximos vídeos podem conter a exata resposta pela qual você tem orado há anos. E mais, muitos não têm igreja, mas têm este canal como seu apoio espiritual. Por isso precisamos de você, ativo presente, participando, ajudando esta missão a alcançar os confins da terra. Comente, curta, compartilhe. Inscreva-se, porque a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave da tua virada espiritual. Agora vamos seguir com o nosso estudo. O olhar que espera o retorno do Filho. Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço, e o beijou. Lucas 15, 20.
Entre todas as parábolas que Jesus contou, talvez nenhuma fale tão profundamente ao coração humano quanto a do filho pródigo. É a história da fuga da queda da vergonha, mas também da volta do reencontro do abraço. É a história de alguém que se perde, mas que nunca sai do campo de visão do Pai. Note um detalhe poderoso. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Isso significa que o pai não estava distraído, não estava vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele estava olhando, esperando, vigiando todos os dias, com esperança, com saudade, com amor. É impossível esperar alguém, todos os dias, e vê-lo de longe, a não ser que você esteja olhando para a estrada. Esse pai é o retrato do coração de Jesus. Ele está te olhando, mesmo que você esteja distante, mesmo que tenha se afastado por vergonha, por dor, por rebeldia, por desilusão. Ele nunca tirou os olhos de você, enquanto o filho gastava sua herança, enquanto se envolvia em escolhas erradas, enquanto descia ao fundo do poço. O pai continuava esperando. O filho não via o pai, mas o pai via o filho mesmo de longe, mesmo sujo, mesmo destruído. E quando o filho decide voltar, ele não encontra um pai de braços cruzados com olhar de julgamento. Ele encontra um pai que corre em sua direção. Um pai que, ao ver o filho ainda longe, se move de compaixão. Pai que abraça antes de ouvir explicações, que beija antes de qualquer confissão, que veste antes de qualquer prova de mudança. Esse é Jesus. Ele te vê enquanto você ainda está no meio do caminho. Ele te vê antes mesmo que você tenha conseguido se limpar. Ele te vê enquanto você ainda luta com sua indignidade. E ele corre, ele te abraça, ele te chama de volta. Quantas vezes você se afastou achando que não seria mais bem-vindo? Quantas vezes pensou que precisava se consertar primeiro para então voltar? Quantas vezes sentiu que já tinha ido longe demais? Mas Jesus te diz hoje: eu estou te vendo e te esperando com amor, com graça, com festa preparada. O olhar do pai não foi de surpresa, foi de alívio, porque ele sabia que o filho voltaria. Ele esperava por isso, e Jesus espera por você. Você pode até ter se perdido, pode ter escolhido caminhos errados, mas nunca saiu do radar do céu, nunca saiu do campo de visão dele. Ele acompanhou tua dor, te viu alimentando porcos, te viu lembrando da casa, te viu ensaiando as palavras. Ele sempre esteve olhando, e hoje ele vê que você está voltando. Não importa a distância, não importa o estado, o abraço já está pronto, a túnica já está separada, o anel já está nas mãos dele, a festa já está sendo preparada, tudo, porque ele te viu e não desistiu de esperar. Agora escreva aqui nos comentários com fé e quebrantamento: Jesus está me esperando. Essa declaração é uma ponte entre o seu coração e o coração dele. É o início de um retorno. É o sinal de que você está olhando para a estrada e está vendo o Pai correndo ao seu encontro. E ao deixar seu like neste vídeo, você estará permitindo que essa mensagem de retorno alcance outros filhos pródigos, outros corações perdidos, outras almas cansadas que precisam saber: a casa ainda está de pé e o Pai ainda está olhando. Você pode ser o canal de um reencontro eterno. Tudo começa com um comentário, com um clique, com um passo. O clamor de Ana, ouvido por Deus. 1 Samuel 1:20. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana era uma mulher marcada pela dor, estéril, humilhada, incompreendida não apenas pela sociedade, mas por sua própria casa. Penina, sua rival, a provocava incessantemente. Seu marido, embora a amasse, não compreendia a profundidade de sua aflição. E o sacerdote Eli, ao vê-la orando silenciosamente no templo, pensou que ela estivesse embriagada. Ninguém a entendia, mas Deus a via. Mesmo quando suas palavras não podiam ser ouvidas, o céu prestava atenção. O choro de Ana não ficou no chão. Suas lágrimas foram vistas, recolhidas, compreendidas. E Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, continua fazendo o mesmo com você. Veja o contraste.
Ana estava no templo, mas em silêncio. Ela não clamava em voz alta. Suas palavras eram invisíveis aos ouvidos humanos, mas audíveis aos ouvidos de Deus. Isso nos revela uma das verdades mais profundas da fé. O Senhor não precisa do volume da sua voz para ouvir o peso da sua alma. Talvez você já tenha se sentido como Ana, incompreendido, julgado até mesmo por aqueles que deveriam te acolher. Talvez você tenha feito orações, sem som, suplicado em pensamento, chorado no escuro. Mas hoje o Senhor te diz: eu vi. O olhar de Jesus penetra o invisível. Ele vê as lágrimas que ninguém viu, vê a espera, vê a humilhação, vê o tempo passando sem resposta e vê também a tua fidelidade, a tua esperança insistente, a tua fé silenciosa, e por isso ele responde. Ana fez um voto. Ela não apenas pediu, mas se entregou. E o seu pedido não era por vaidade, era por propósito. Ela queria um filho, sim, mas não para si. Ela queria devolver a Deus o que ele lhe desse. E isso tocou profundamente o coração do Senhor. E ele respondeu. No tempo certo, no momento exato, quando ninguém mais acreditava, quando tudo parecia impossível, Deus olhou para Ana e deu-lhe Samuel. Samuel não foi apenas um filho, foi um profeta, um instrumento, um divisor de águas em Israel. E tudo começou com um clamor silencioso, feito por uma mulher que parecia esquecida, mas que foi profundamente vista. O olhar de Jesus é assim. Ele não mede sua oração pela eloquência, mede pela sinceridade, não responde pela força das palavras, mas pela entrega do coração. E se você está esperando, confiando mesmo, sem forças, mesmo sem voz, ele está te vendo, e a resposta dele pode estar mais próxima do que você imagina. Lembre-se, Deus não apenas ouviu Ana, ele se lembrou dela, e essa lembrança divina é uma forma de dizer: eu nunca te tirei do meu olhar. Hoje, o Senhor está olhando para você com o mesmo amor que olhou para Ana, está vendo tua espera, está sentindo tua dor e está preparando uma resposta que vai muito além do teu pedido, uma resposta que será testemunho. Os olhos do Senhor sondam a terra, segundo Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16:9. Você já imaginou o olhar de Deus, viajando por toda a terra, não como um escaneamento impessoal, mas como uma busca ativa, amorosa e intencional? O olhar de Jesus não é distraído. Ele procura, ele examina, ele sonda não para acusar, mas para se revelar forte àqueles cujo coração é sincero diante dele. Este versículo não é apenas uma informação teológica, é uma revelação poderosa. Jesus está procurando corações. Enquanto muitos se esforçam para mostrar força exterior, aparência de controle, desempenho religioso, o Senhor olha para dentro. Ele procura verdadeiros adoradores, corações quebrantados, sinceros, inteiros, mesmo que frágeis, mesmo que falhos, mas rendidos. Seus olhos passam por toda a terra. Isso significa que não há lugar onde você esteja que ele não possa ver. Não importa se você está em um palácio ou em um barraco, em uma multidão ou isolado no teu quarto. Ele te vê, mas mais do que te ver, ele te analisa por dentro, não para te condenar, mas para te fortalecer. O versículo diz que ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito. E o que é esse perfeito? É um coração inteiramente dele, não dividido, não fingido, não condicionado. Talvez você esteja cansado de lutar com as próprias forças. Talvez esteja tentando sustentar tudo com as mãos trêmulas, o coração aflito, o corpo exausto. E Jesus está te olhando, não para te exigir mais, mas para te fortalecer. Ele quer se mostrar forte em você, por você, através de você. Ele está passando os olhos pela terra e está vendo tantos corações dispersos, endurecidos, frios. Mas quando encontra um coração que pulsa com sinceridade, ele para, ele repara, ele entra. É como se Jesus dissesse:
Ali está um coração que confia em mim. Ali está alguém que não se apoia em sua própria força. Ali está alguém que eu posso fortalecer. Ou você pode ser essa pessoa hoje mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo com lutas internas, desde que o teu coração esteja entregue inteiro. Jesus vai se manifestar forte em tua vida. E quando ele se manifesta forte, correntes caem portas, se abrem inimigos, recuam respostas, descem. Quando ele escolhe fortalecer alguém, não há inferno que possa resistir. Mas tudo começa com um coração que não tenta enganar, que não vive de aparências, que não oferece metade, que diz: Senhor, eu sou teu, todo teu. Seus olhos ainda estão percorrendo a terra, agora mesmo neste instante. E talvez ao passar por este vídeo, ele te encontrou. Agora com fé e entrega, comente aqui abaixo: Senhor, fortalece-me com teu olhar. Esse comentário não é só um clamor, é um sinal, uma bandeira, um farol dizendo: aqui está um coração que espera por ti, Jesus. E ao curtir este vídeo, você ajuda esta palavra a alcançar outros corações que também estão cansados, mas desejando ser fortalecidos. Você pode ser um elo entre a fraqueza de alguém e a força de Jesus. Seja visto, seja encontrado, seja fortalecido. Jesus na cruz, vendo sua mãe. João 19, 26, 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26, 27. No auge da dor, no clímax da injustiça, na agonia da crucificação, Jesus olhou para sua mãe, olhou para João, e mesmo com o corpo rasgado, os pulmões sufocados e os músculos tremendo de dor, ele se moveu em amor. Esse momento é um dos mais comoventes de todo o Evangelho. Jesus pendurado na cruz com o peso do pecado do mundo sobre si, ainda tinha olhos atentos para aqueles que amava. Ele não apenas via o mundo que estava salvando, ele via pessoas específicas. Via sua mãe Maria em pé e impotente diante da cena com o coração em pedaços. E via João, o discípulo amado, o único que permaneceu ao pé da cruz. Ali naquela cena de dor, vemos o olhar de Jesus que cuida mesmo quando sofre, que protege, mesmo sendo destruído, que pensa nos outros mesmo, enquanto é esquecido por muitos. Esse é o olhar que ainda hoje te contempla. Jesus está na glória, exaltado, ressuscitado, mas o olhar que ele tinha na cruz continua sendo o mesmo. Um olhar que cuida de você mesmo nos momentos mais escuros. Um olhar que não te abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Maria, como mãe, estava assistindo seu filho morrer, mas Jesus, como Salvador, estava cuidando da mãe que o gerou. Ele não deixou para depois. Ele não ignorou a necessidade emocional e prática de quem estava diante dele. Ele agiu, e agiu de uma forma profunda, entregando pessoas umas às outras. Ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. E a João: Eis aí tua mãe. Foi como se dissesse: Cuidem um do outro, amem-se como eu amo vocês. Isso nos ensina que o olhar de Jesus não é apenas de compaixão. É um olhar que gera vínculos, que constrói pontes, que fortalece laços, que não apenas consola, mas também reorganiza a vida de quem ficou. Talvez hoje você esteja enfrentando um tipo de dor, a perda de alguém, o abandono, a solidão, a angústia que te cala. E pense: será que Jesus está me vendo nesse momento? A resposta é clara: sim. Ele te vê, e mais, ele cuida. Ele organiza. Ele não deixa nenhum detalhe passar. Mesmo sofrendo, ele não deixa de agir. Mesmo quando parece distante, ele está perto, perto o suficiente para enxergar cada lágrima que cai. O olhar de Jesus é detalhista. Ele vê até o que você não consegue dizer. E ele não te deixa só. Ele conecta pessoas. Ele envia amigos. Ele levanta apoios. Ele constrói famílias espirituais. Assim como uniu Maria e João, ele pode unir você a quem vai te sustentar nessa jornada.
E quando Jesus te olha, ele não apenas sente por você, ele se move por você. A visão do trono. Isaías 6, 1-8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 1-5. Antes de Isaías se tornar um profeta cheio da autoridade de Deus, ele teve uma visão que o transformou por completo. Ele viu o trono, viu a glória, viu a majestade do Senhor, mas principalmente percebeu que havia sido visto. Quando os olhos de Isaías contemplaram o Senhor, ele não se sentiu engrandecido, ele se viu em ruína. A revelação da glória de Deus revelou também a condição real do seu próprio coração. Ele disse: ai de mim, estou perdido. E por quê? Porque quando os olhos de carne encontram os olhos do Santo, toda a aparência cai, toda a presunção se desmancha, toda a religiosidade morre. O homem se vê como é, mas ao mesmo tempo percebe quem Deus é. A grandeza da visão de Isaías não está apenas no esplendor do trono, nos serafins que clamavam Santo, 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 ou no templo que tremia. A grandeza está em saber que o Deus do trono está vendo o homem da terra, está vendo Isaías, está vendo você. O mesmo Deus que é exaltado alto e sublime também, é o Deus que toca com brasa viva os lábios de um homem imperfeito. Ele olha do trono, mas age no altar. E o que acontece quando o Senhor nos vê com olhos santos? Ele não apenas aponta o pecado, ele oferece purificação. Um serafim voa até o altar, pega uma brasa e toca os lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isso é graça, isso é redenção, isso é o poder do olhar de Deus. Ele te vê sujo, mas te purifica. Ele te vê fraco, mas te envia. Ele te vê incapaz, mas te unge. Após ser tocado, Isaías ouviu uma pergunta do céu: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E agora, já transformado, ele responde com firmeza: eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo isso começou com um olhar, com um vislumbre da glória, com a certeza de que o céu vê a terra. Muitos pensam que precisam estar prontos para serem vistos por Deus, mas a verdade é o oposto. É ao ser visto que somos preparados, é ao sermos revelados diante do olhar de Jesus, que a cura começa, a vocação nasce, o envio acontece. Talvez você esteja dizendo: mas eu sou pecador. Isaías também era, mas eu sou impuro. Ele também era, mas eu não sou digno. Nenhum de nós é. Mas se os teus olhos se abrirem para o trono, e se você aceitar o toque do altar, você não apenas será limpo, será chamado. Jesus te vê, não apenas como você é, mas como você pode ser depois de tocado. E se hoje você está ouvindo esta mensagem, é porque os olhos do trono estão sobre você. O que fazemos no oculto? Mateus 6,4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Mateus 6,4. Vivemos em tempos onde tudo é exposto, curtidas, compartilhamentos. Tudo parece precisar de aprovação pública. Fazemos, mostramos, ajudamos, postamos. O bem, muitas vezes, é feito não pela essência, mas pela exposição. Mas Jesus ensinou o oposto. O que você faz no secreto, ele vê, e mais ele recompensa. Essa é uma das verdades mais preciosas do reino de Deus. O olhar de Jesus não está preso ao que os homens conseguem ver. Ele está atento ao que você faz, quando ninguém está olhando. As orações que você faz com a porta fechada, as lágrimas que você enxuga dos outros, sem pedir crédito aos jejuns silenciosos, as escolhas corretas feitas na solidão da consciência. Jesus está vendo o oculto, e isso muda tudo, porque isso significa que nenhum gesto de fé, de obediência, de amor ou renúncia é em vão.
Mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém saiba, o céu está registrando. Talvez você seja alguém que sempre esteve nos bastidores do reino, que serve em silêncio, que ajuda sem alarde, que sustenta ministérios com oração, com sacrifício, com renúncias que ninguém conhece. E talvez em muitos momentos, o pensamento tenha te invadido. Será que vale a pena? Jesus responde: sim, porque eu estou vendo. E o que ele vê no secreto, ele recompensa em público, não necessariamente com aplausos humanos, mas com honra vinda do trono, com paz que excede o entendimento, com provisão sobrenatural, com portas que se abrem, sem explicação, com favor que te acompanha, sem que você saiba o porquê. No reino de Deus, o que é oculto tem mais valor do que o que é exibido, porque o que é oculto é feito por amor, não por vaidade, e mais o que você vence no secreto, Jesus transforma em vitória visível. O que você sacrifica em silêncio, ele multiplica em público. O texto de Mateus 6 é claro: teu Pai que vê em secreto. Ou seja, não é um olhar geral, é um olhar pessoal. O Pai te vê, não só o que você faz, mas você faz. Esse é o olhar mais profundo de todos, aquele que não analisa a performance, mas a motivação. E se tua motivação é limpa, sincera, despretensiosa, então teu galardão vem direto das mãos dele. Hoje o Senhor quer te lembrar disso. Continue fazendo o bem, mesmo que ninguém veja. Continue orando, mesmo que ninguém saiba. Continue sendo fiel mesmo sem aplausos, porque Jesus está no secreto, e Ele está olhando. E se Ele está olhando, a recompensa é certa. Estamos avançando profundamente nessa jornada espiritual, sobre o olhar vigilante de Jesus. E se você chegou até aqui, algo precioso está acontecendo no seu interior. Essa sequência de mensagens está tocando áreas sensíveis, despertando o espírito, limpando o coração e te fazendo perceber que o olhar de Cristo nunca se afastou de você. Mas agora, neste momento de transição e impacto, quero que você pare por um instante e participe ativamente. Isso não é só um estudo, é um altar, e cada palavra escrita aqui está sendo lida por centenas, talvez milhares de pessoas, que, como você, estão em busca de um sinal, de uma resposta, de um toque. Por isso vamos unir nossas vozes digitais e transformar esse vídeo num clamor coletivo de fé e gratidão. Comente agora nos comentários com convicção espiritual: Jesus vê até o que eu faço em silêncio. Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração profética. É como levantar um estandarte invisível no campo de batalha espiritual e dizer: Senhor, eu confio no teu olhar. Eu sei que tu vês minhas intenções, minhas renúncias, minhas orações escondidas. Eu sei que estou diante dos teus olhos. Esse comentário pode despertar fé em quem estiver passando por um desânimo profundo. Pode ser o empurrão que alguém precisa para continuar orando, para continuar servindo mesmo sem reconhecimento, para continuar fazendo o bem sem aplausos. E ao curtir este vídeo, agora você estará colaborando com a missão de espalhar esta mensagem de revelação e consolo. Pense bem, há milhares de pessoas hoje que vivem no anonimato da fé, que oram sem resposta, servem sem reconhecimento, sofrem em silêncio. Mas o seu clique, o seu comentário, a sua interação pode trazer à tona o olhar de Jesus sobre essas vidas. Você é canal de algo maior. Não se cale, não se omita, seja uma voz que proclama. O que fazemos no oculto, o céu vê com clareza. E se ainda não é inscrito neste canal, essa é a hora, porque aqui você está sendo alimentado com a palavra que vem do trono. Aqui você tem encontrado consolo, direção, confronto e graça. Não deixe essa fonte escapar. Inscreva-se, ative o sino, participe. Essa comunidade é um abrigo para corações cansados. Muitos não têm uma igreja, mas têm este canal como lugar de refúgio, e você faz parte disso. A próxima mensagem pode ser a resposta exata que você,
ou alguém próximo está esperando há anos. E mais uma coisa, a penúltima palavra deste vídeo pode conter um segredo escondido preparado por Jesus para destravar algo na sua história. Fique até o fim, participe de cada bloco. Você não está apenas assistindo, você está sendo transformado. O zelo de Jesus pelo templo. João 2, 17. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2, 14. Poucas cenas nos evangelhos revelam o lado mais intenso e protetor de Jesus, como essa o dia em que ele entrou no templo e virou tudo de cabeça para baixo, não por impulso, mas por zelo, por amor, por indignação santa, porque os olhos de Jesus não suportam ver o lugar da presença de Deus ser profanado. E o mais impactante é aquilo que os olhos de todos aceitavam como normal. Jesus confrontou. O comércio já era prática comum. As pessoas já estavam acostumadas. Era normal que o templo fosse ocupado por barganhas, interesses aproveitadores. Mas os olhos de Jesus enxergam diferente. Onde viam costume, ele viu corrupção. E é aqui que somos confrontados. O que Jesus vê quando olha para o nosso templo interior? Porque hoje o templo de Deus não é feito de pedra, não está mais em Jerusalém. O templo agora somos nós. O Espírito habita em nós, e os olhos de Jesus percorrem o nosso interior com o mesmo zelo, o mesmo olhar que incendiou o coração dele naquele pátio sagrado. Será que há mesas que ele precisa derrubar dentro de você? Negociações que não agradam ao Pai, motivações corrompidas, religião misturada com ego, com orgulho, com vaidade. Quantas vezes usamos a fé como moeda? Quantas vezes ocupamos o templo com aquilo que não é sagrado? Jesus não apenas olha, ele age, ele entra, ele confronta, ele purifica. E o mais lindo, ele faz isso, não por ódio, mas por zelo. O zelo da casa do Pai devora Jesus por dentro. E esse zelo é prova de amor, porque quem ama cuida, quem ama limpa, quem ama corrige. Talvez hoje o olhar de Jesus esteja atravessando os corredores do teu coração. Talvez ele esteja vendo coisas que precisam ser expulsas. Talvez existam mesas erguidas com orgulho, ressentimento, ambição que precisam ser derrubadas pelo toque dele. E não é para te envergonhar, é para te restaurar, para que o teu interior volte a ser casa de oração, lugar de presença, templo santo. E repara, Jesus fez isso no início do seu ministério. Antes de muitos milagres, antes de muitas pregações, ele purificou o templo. Isso nos mostra que não há verdadeira transformação sem primeiro haver limpeza. Ele quer te usar, ele quer operar, mas antes ele quer purificar. Deixe Jesus olhar para dentro de você hoje. Não esconda, não fuja. Permita que ele derrube o que precisa cair, porque depois que ele purifica, ele permanece, ele habita, ele enche o templo com glória. Zaqueu visto no alto da árvore, Lucas 19, 1. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, 4, 5. Zaqueu era um homem rejeitado, um cobrador de impostos, rico, mas vazio, influente, mas desprezado. Ninguém queria estar com ele. Ele sabia disso. E por isso mesmo, sendo alguém poderoso aos olhos do mundo, ele se escondeu entre os galhos de uma árvore, só para tentar ver Jesus passar. Mas o que ele não esperava era que no meio da multidão, Jesus olharia para cima e o veria. Essa é uma das cenas mais lindas do Evangelho. Jesus cercado de gente, rodeado de expectativas, sendo seguido por todos os lados, mas ainda assim, com olhos atentos para um homem escondido em cima de uma árvore. Zaqueu, desce depressa. Jesus não apenas o viu, chamou-o pelo nome.
Isso nos mostra algo extraordinário. Ninguém está longe demais do olhar de Cristo, nem o rejeitado, nem o pecador, nem o envergonhado, nem o escondido, nem aquele que subiu em silêncio só para observar a distância. Jesus vê, e Jesus chama e repara. Zaqueu não falou nada, não se apresentou, não pediu audiência. Ele apenas quis ver, apenas desejou. E Jesus respondeu. Aquele desejo oculto com um chamado aberto. Talvez você esteja como Zaqueu tentando se aproximar sem ser notado, tentando ver Jesus, mas sem acreditar que ele te veria. Subiu em silêncio com curiosidade e com sede, mas com medo de ser rejeitado. Mas hoje Jesus te diz: eu te vi. Desce depressa. Hoje vou entrar na tua casa. Porque o olhar de Jesus não apenas encontra, ele transforma. A partir daquele encontro, Zaqueu se torna outro homem. Ele não precisa ouvir um sermão, não precisa ser corrigido publicamente. O simples fato de ser visto por Jesus, de ser chamado pelo nome, de ser desejado, isso o muda por dentro. Ele se levanta e diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Voita. A verdadeira mudança não nasce da culpa, mas do amor, do olhar que não acusa, mas acolhe, do olhar que diz: mesmo que todos tenham te rejeitado, eu ainda quero estar contigo. Jesus quer ir à tua casa, quer entrar na tua rotina, quer se sentar contigo. E tudo começa quando você entende que ele já te viu, que não importa onde você esteja escondido, o olhar dele te alcança. E mais, ele não está apenas passando por aí. Ele marcou esse encontro. Me convém pousar em tua casa. Jesus estava dizendo: eu vim por você. Hoje ele te diz o mesmo. Eu passei por aqui porque te vi, porque quero pousar no teu coração, porque quero mudar tua história. Desça da árvore, saia do esconderijo. Você foi visto, você foi chamado, e Jesus quer entrar. Agora, como um ato de entrega e reconhecimento, comente aqui abaixo: Jesus me viu, mesmo escondido. Essa frase é um testemunho poderoso. É como acender uma luz para outros que, como Zaqueu, estão tentando se esconder por vergonha, por medo, por cansaço. E ao deixar seu like agora, você ajuda essa mensagem a subir na árvore do algoritmo e alcançar quem precisa de um olhar de Jesus. Hoje você pode ser o elo entre o galho da vergonha e o chão da restauração. O sono de Jesus no barco com novo enfoque. Mateus 8, 23-7. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Mateus 8, 23-24. O mar estava revoltado. As ondas se erguiam como muralhas de água, ameaçando engolir o pequeno barco. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, entraram em pânico, gritaram, correram de um lado para o outro desesperados. Mas no meio daquela confusão, Jesus dormia, e aqui está o mistério. O sono de Jesus não era descaso, era soberania. Ele não dormia por fraqueza, mas por confiança absoluta. Dormia porque nada que os assustava poderia atingi-lo. E mais do que isso, porque ele já sabia o final da história. Nesse novo enfoque, olhamos para esse sono, não como uma ausência, mas como um convite. Um convite ao descanso, um convite à fé, um convite à certeza de que quando Jesus está no barco mesmo dormindo, o barco não afunda. Pense comigo. Porque Jesus permitiu a tempestade, porque não a evitou, porque há coisas que ele prefere ensinar no meio do vento. Ele queria que os discípulos aprendessem algo mais profundo do que a segurança da calmaria. Ele queria que eles aprendessem a confiar no silêncio. Quantas vezes você se viu como esses discípulos atravessando tempestades emocionais, financeiras, espirituais, tentando manter o barco da vida em pé, mas sentindo que Jesus está dormindo? Mas e se esse sono for um teste? E se for uma forma divina de dizer: você crê em mim mesmo, quando não sente minha resposta imediata? Porque a fé verdadeira não é baseada na ausência de problemas,
mas na presença de Jesus, mesmo que silenciosa. O texto diz que os discípulos o acordaram gritando: Senhor, salva-nos, perecemos. E quando Jesus se levanta, a tempestade se cala. Uma única ordem: acalma-te, e tudo se transforma. Mas antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Não é uma acusação, é uma revelação. O medo nasce onde a fé adormece, e ainda assim ele responde. Ele não ignora o clamor, mesmo que cheio de pânico. Ele não rejeita a oração desesperada. Ele atende porque mesmo quando parece dormir, ele está no controle. Há momentos em nossa vida em que parece que tudo está prestes a naufragar. E nesses momentos, Jesus não sempre fala imediatamente, mas está presente o tempo todo. Esse episódio nos ensina que o silêncio de Cristo é cheio de intenções e que muitas vezes a tempestade é um cenário onde o olhar de Jesus nos observa com mais intensidade, justamente para testar a firmeza do nosso coração. Você pode não ouvir a voz dele, agora pode não sentir a presença dele como antes, mas saiba, ele está no barco e ele está te olhando, mesmo de olhos fechados, porque quem conhece o fim da travessia pode dormir em paz durante o temporal, e Jesus quer que você aprenda a fazer o mesmo. A ressurreição de Dorcas. Atos 9, 36-42. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu. Mas Pedro, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Atos 9, 36, 37, 40. Dorcas estava morta. O corpo já havia sido preparado. O lamento já tomava conta da casa. As mulheres que ela havia ajudado choravam lembrando dos vestidos e túnicas que ela costurara com tanto amor. Era como se uma luz tivesse se apagado, mas o céu ainda não tinha terminado sua obra. Jesus ainda estava olhando. Esse texto nos revela algo poderoso. Existem pessoas que mesmo depois da morte continuam vivas no coração de Deus. O olhar de Jesus ultrapassa o limite do fim, porque para ele nada está definitivamente perdido. Dorcas não era uma pregadora famosa, não era apóstola, não era missionária nos moldes conhecidos. Ela era uma discípula que fazia o bem em silêncio, costurava, ajudava, servia, e isso bastou para que o céu a considerasse preciosa. Veja, quando ela morre, os discípulos não aceitam aquilo como um ponto final. Eles mandam chamar Pedro, que estava perto, e quando ele chega, é levado até o quarto onde ela estava, e ali veio um altar de gratidão. As viúvas mostravam as roupas que Dorcas havia feito. Havia choro, mas havia também fé. Eles sabiam que aquela mulher tinha valor diante de Deus, e Pedro, diante daquela fé e daquele testemunho, ora e clama. E então Jesus olha novamente para Dorcas. Sim, porque foi o olhar de Cristo, não de Pedro, que trouxe vida onde havia morte. A Bíblia diz que Dorcas abriu os olhos, olhos que haviam se fechado para a vida, agora se abrem diante de um milagre, e esse abrir de olhos é muito mais do que um detalhe físico, é um símbolo espiritual. Quando o olhar de Jesus recai sobre você, até aquilo que já morreu pode reviver. Talvez existam áreas na sua vida que você considera perdidas, relacionamentos mortos, propósitos esquecidos, sonhos enterrados, mas o Senhor diz: eu ainda estou olhando. E quando ele olha, ele ressuscita. Dorcas voltou à vida porque sua existência estava cheia de propósito. Ela era uma mulher comum, mas cheia de boas obras, e o céu não ignorou isso. Jesus recompensou com ressurreição o que a terra havia sepultado com luto. Isso te ensina que nenhuma obra feita por amor é pequena demais para ser notada pelo Senhor, e mais nenhuma história está terminada até que Jesus diga que acabou. A ressurreição de Dorcas não foi apenas um ato de compaixão, foi um ato de justiça divina. Uma mulher que semeou vida foi colhida pela própria vida. Hoje,
Jesus está olhando para a tua história com o mesmo olhar, e talvez ele esteja prestes a te dizer: levanta-te. O que os homens já declararam como fim, ele pode recomeçar. O que você já chorou como perdido, ele pode devolver com glória. O que teus olhos já fecharam, ele pode abrir novamente. Basta um toque, um chamado, um olhar. Os olhos de Jesus no Apocalipse. Apocalipse 2 e 3. Eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 2, 9, 2, 13, 19, 3, 1, 3, 8, 3, 15. 7 igrejas, 7 cartas, 7 diagnósticos divinos, e uma frase que se repete como um refrão poderoso nas palavras do Cristo ressurreto. Eu conheço, não eu ouvi falar, não me disseram não, parece que, mas sim, eu vi, eu sei, eu conheço. No livro do Apocalipse, Jesus aparece glorificado com olhos como chamas de fogo. Apocalipse 1:14, pés reluzentes como bronze. Apocalipse 1:15, e uma voz como o som de muitas águas. E desses olhos flamejantes saem discernimentos que ultrapassam qualquer fachada. Ele escreve por intermédio de João 7 cartas às 7 igrejas reais da Ásia Menor, e em todas elas, Jesus afirma: eu conheço as tuas obras. Isso nos revela que Jesus não apenas observa indivíduos, ele observa comunidades, ele olha igrejas, cidades, famílias, ambientes inteiros. Seus olhos atravessam paredes, estruturas, púlpitos e bancos. Ele vê o que está sendo pregado, vê como está sendo vivido, vê o que é dito e o que é calado. Na carta a Éfeso, ele vê o esforço e a perseverança, mas também vê o abandono do primeiro amor. Na carta a Esmirna, vê a pobreza material, mas reconhece a riqueza espiritual. Na carta a Pérgamo, vê a fidelidade diante da perseguição, mas também vê doutrinas nocivas sendo toleradas. Na carta a Tiatira, vê amor, fé, serviço, mas também vê corrupção tolerada no seio da igreja. Em Sardes vê reputação de vida, mas sabe que estão mortos. Em Filadélfia vê pouca força, mas também vê fidelidade. E em Laodiceia vê tibieza, indiferença, aparente segurança. E por isso diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas cartas são como raios X espirituais. Jesus não se engana com a aparência. Ele conhece o que está oculto, conhece o que é verdadeiro, conhece o que precisa ser repreendido e o que precisa ser elogiado. E o mais impressionante, ele continua escrevendo cartas. Hoje ele continua observando suas igrejas, observando seus servos e dizendo: eu conheço. Talvez essa palavra seja desconfortável. Talvez você pense: e se ele estiver vendo minhas falhas? Sim, ele vê, mas também vê teus passos de arrependimento, vê tuas lutas internas, vê tua resistência ao pecado, vê teus esforços secretos para ser fiel. Ele conhece tudo, e mesmo assim te ama. A carta mais dura, Laodiceia, é também a carta onde ele faz um dos convites mais ternos. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, mas ainda assim esperando entrar. Isso mostra que mesmo quando Jesus vê que estamos frios ou distantes, ele não desiste de nós. O olhar que confronta é o mesmo que convida. O olhar que denuncia é o que também chama à comunhão. Hoje, Jesus está olhando para a tua vida com olhos de Apocalipse, olhos que não se deixam enganar, olhos que julgam com justiça, mas também olhos que restauram com graça. O que ele vê, o que ele escreveria sobre você, que carta ele te enviaria hoje? Talvez ele esteja dizendo: conheço tua dor, ou conheço tua fidelidade, mesmo na pressão. Ou ainda: conheço tua aparência de fé, mas quero te renovar por dentro. Seja qual for a carta, ela é escrita por amor e termina sempre com uma promessa. Ao que vencer, Jesus te vê, Jesus te conhece e Jesus te chama a vencer. Chegar até aqui não é comum. É sinal de que há em você uma fome espiritual, que não se contenta com o superficial. Você quer profundidade,
Você quer mais de Jesus. E o mais lindo disso tudo é que ele também quer mais de você. Durante esses blocos, nós caminhamos por histórias, versículos, testemunhos e revelações, e em cada um deles o Espírito Santo nos lembrou: Jesus está te olhando, não com descaso, não com frieza, mas com cuidado, propósito e um amor que não se apaga. Neste ponto do vídeo, precisamos transformar tudo isso em algo ativo, visível, compartilhado, porque há pessoas agora mesmo sentindo que ninguém as vê, que Deus as esqueceu, que o céu está fechado, que seus passos são invisíveis, que sua fé é insignificante, mas essa mensagem precisa chegar até elas, e você pode ser a ponte. Comente agora com autoridade espiritual e fé consciente: Jesus me conhece por inteiro e continua me amando. Essa declaração é cura para quem lê, é evangelho puro, é uma pregação silenciosa que ecoa pelos comentários, e mais do que isso, é uma confissão poderosa do teu coração para o céu. Ao comentar isso, você não está apenas interagindo, está dizendo: Senhor, eu reconheço que tu sabes de tudo em mim, mesmo assim permaneces ao meu lado, e eu confio no teu olhar. Agora, se essa palavra tem falado contigo, clique no botão de like, porque esse gesto simples para os homens é estratégico para o reino. Ele faz com que essa mensagem suba nos algoritmos e alcance quem está prestes a desistir. Quantos cristãos sinceros estão desanimados? Quantas pessoas estão afastadas, mas ainda com o coração pulsando por dentro? Quantos precisam de uma palavra como essa? E você pode ser o canal com um clique, com um comentário, com uma partilha. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui não é só conteúdo, aqui é discipulado, é caminhada, é cuidado com a alma, é palavra viva que alcança os lugares mais fundos da tua história. E muitos mesmo, têm sido sustentados por essas mensagens, porque não têm uma igreja próxima, porque estão isolados, porque o mundo os empurrou para longe, mas Jesus os atraiu de volta por vídeos como este. Você é parte desse mover, e lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode carregar a resposta que você tanto orou para receber. Pode ser o sopro de ânimo que te faltava, a confirmação, o renovo, o reencontro. Então fique até o fim, com o coração atento, porque o próximo bloco pode ser o mais pessoal de todos. A promessa de estar conosco todos os dias. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Poucas palavras de Jesus carregam tanto conforto quanto estas. Ele não disse: estarei com vocês em alguns momentos, nem estarei nos cultos de domingo, nem nos dias bons. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, todos os bons, os maus, os cansativos, os silenciosos, os dias de vitória e os dias de queda. Ele está. Essa é uma promessa que ecoa desde a ascensão até hoje. Jesus, o Senhor ressuscitado, fez questão de deixar claro: vocês nunca mais estarão sozinhos. E essa presença constante não é simbólica, é real, espiritual, mais palpável, invisível, mais sensível, silenciosa, mas poderosa. É a presença que sustenta, consola, guia e transforma. Pense, Jesus estava prestes a subir aos céus, poderia ter dado uma última instrução administrativa, um último alerta teológico, mas escolheu dizer: eu estarei com vocês. Porque no fim das contas, o que mais importa é a presença. Não importa se você está forte ou fraco, se está animado ou sem forças, se entende tudo, ou está confuso, se está cercado de pessoas, ou completamente sozinho, se está num culto lotado, ou em um quarto escuro. Ele está com você, e essa promessa tem uma duração até a consumação dos séculos. Ou seja, não existe fim para a presença de Jesus em tua vida, nem mesmo a morte, nem mesmo a eternidade poderá separar você desse amor. Mas como essa presença se manifesta,
Às vezes ela é sentida no coração, outras vezes nas escrituras, em outras na paz, que inexplicavelmente te envolve em meio à dor. Às vezes vem num louvor, às vezes numa mensagem como esta. Às vezes é apenas o fato de saber, Ele está aqui. E mais, essa presença é ativa. Ela observa, ela se move, ela intervém. É por isso que dizemos que Jesus está te olhando, porque só pode olhar quem está presente, e Ele está. Isso significa que você nunca ora sozinho, nunca chora sozinho, nunca caminha sozinho. Você pode até se sentir só, mas não está porque Ele prometeu. E Jesus não mente. Quantas vezes no silêncio da madrugada, você achou que estava falando com as paredes, que suas palavras não passavam do teto, mas Ele estava lá. Ele ouviu. Ele acompanhou cada suspiro. Ele escreveu cada oração. E Ele continua dizendo: eu estou contigo. É interessante que Jesus fala isso no momento em que dá a grande comissão. Ou seja, Ele está dizendo: vocês vão enfrentar o mundo, anunciar o Evangelho, sofrer oposição, ser rejeitados, mas não se esqueçam, eu estarei com vocês. E hoje você pode estar enfrentando seu próprio mundo hostil. Pode estar lutando com suas batalhas interiores. Mas a mesma voz que falou aos discípulos fala com você: eu estou contigo. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Você não está lutando sozinho. Você está sendo observado, protegido, sustentado todos os dias, inclusive hoje, agora neste exato momento, quando ninguém vê suas lágrimas. Salmos 56, 8. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56, 8. Este é um dos versículos mais ternos e curadores de toda a Escritura. Ele revela algo que conforta profundamente a alma aflita. Nenhuma lágrima é ignorada por Jesus. Nenhuma Davi estava sendo perseguido, caluniado, humilhado, corria por sua vida. Estava acuado com medo, pressionado por todos os lados. E mesmo assim ele sabia. Deus estava contando cada passo que ele dava e recolhendo cada lágrima que ele derramava. Você já se sentiu assim, chorando sozinho no banheiro, no carro, na madrugada, no travesseiro? Já sentiu o coração apertado, mas sem conseguir expressar? Já teve que esconder o rosto para não expor a dor? Pois saiba, o que ninguém viu, Jesus viu. O que ninguém valorizou, Jesus guardou. O que escorreu pelo seu rosto foi colhido pelas mãos dele. Sim, o céu tem um odre, uma espécie de vaso sagrado, onde o Senhor coloca cada lágrima dos seus filhos, não porque Ele precisa delas, mas porque Ele se importa com elas. Ele guarda cada uma como quem guarda uma joia rara, porque para Jesus, a lágrima do justo é expressão de fé em meio à dor. E mais, elas estão registradas no livro dele, não apenas vistas, mas registradas. Isso nos mostra que as tuas dores não são invisíveis ao céu. Elas fazem parte da tua história espiritual. E Deus não desperdiça uma única gota do teu sofrimento. Talvez você ache que ninguém te entende, que ninguém realmente percebe o peso que você carrega, mas Jesus viu aquele momento em que você se calou para não magoar. Viu aquele instante em que você perdoou chorando. Viu quando você orou sem força, quando caiu de joelhos sem palavras, quando só soube chorar. E Ele colheu tudo. E a colheita dele não é passiva. Ele transforma lágrimas em testemunhos, transforma dor em unção, transforma gemido em cântico. E mais cedo ou mais tarde Ele responde, às vezes com consolo imediato, outras com respostas que demoram, mas que vêm completas. E muitas vezes com presença, com paz, com um cuidado inexplicável que envolve o coração e diz: eu estou aqui. Esse versículo é para você que está segurando as pontas, que está mantendo tudo de pé por fora, mas por dentro tem chorado. Jesus está te dizendo: eu vi, eu sei, eu registrei, e nada disso será em vão. Você pode até não ver agora, mas há um propósito sendo costurado com os fios da tua dor. Não há lágrima desperdiçada, não há sofrimento esquecido, não há clamor sem resposta. Jesus está colhendo.
Jesus está escrevendo, e Jesus vai transformar. A esperança do novo corpo glorificado. 1 Coríntios 15:44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15:42 e 44. Há uma esperança reservada para os filhos de Deus, que transcende qualquer dor, qualquer perda, qualquer enfermidade, qualquer fraqueza terrena. Essa esperança está ancorada na promessa do corpo glorificado. Um dia, aquilo que hoje sofre, que se desgasta, que sente dor, será transformado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos conduz a essa revelação sublime. O corpo atual é apenas uma semente, uma estrutura temporária sujeita ao tempo, ao cansaço, à limitação, mas ao sermos ressuscitados em Cristo, ressuscitaremos em glória. E essa esperança não é apenas para o futuro distante. Ela já começa agora quando entendemos que os olhos de Jesus não estão voltados apenas para o que somos hoje, mas para o que Ele já nos vê, sendo eternamente. Hoje, você pode se sentir fraco, pode estar lutando contra doenças, dores físicas, limitações emocionais, traumas, desgastes, mas Jesus está te olhando com um olhar eterno. Ele não vê só tua fraqueza, Ele vê tua glória futura. Ele não vê apenas o que foi perdido, Ele vê o que será restaurado. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Ele foi o primeiro a vencer a morte com um corpo incorruptível. E nós que cremos nele, seguiremos o mesmo caminho. Seremos transformados, seremos glorificados, seremos completos. Essa promessa nos ensina que o sofrimento do presente não é o fim da história, que aquilo que se deteriora hoje será revestido de imortalidade, que aquilo que se despede agora com lágrimas renascerá com louvores. E mais nos lembra que Jesus vê tudo isso. Ele vê o teu processo, vê tuas quedas e levantes, vê tua luta diária contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. E continua dizendo, a tua história não termina aqui. Quando Ele olha para você, não vê apenas o corpo marcado, mas a alma sendo purificada. Não vê apenas um servo cansado, mas um filho sendo preparado para a glória. E é isso que sustenta os santos até o fim. É essa certeza que sustentou mártires, missionários, mães, orando por filhos perdidos, idosos cansados, jovens apaixonados por Jesus. Todos eles sabiam. Há um corpo glorioso reservado. Há uma eternidade nos esperando, e a cada dia, a cada lágrima, a cada batalha vencida, estamos mais perto desse dia glorioso. Portanto, não desanime. Se teu corpo está fraco, teu espírito está sendo renovado. Se tua mente está cansada, há uma mente de Cristo sendo formada em ti. Se tua carne geme, teu futuro clama por ressurreição. Jesus te vê além. Agora Ele vê o que você será quando o último inimigo, a morte, for vencido para sempre. E Ele está contigo todos os dias, até esse glorioso amanhecer. Jesus te vê agora. Reflexão profunda e direta. Pare por um instante, respire fundo, silencie tudo ao seu redor se puder, e ouça com o coração bem aberto. Jesus está te vendo agora neste exato momento. Não é uma ideia abstrata. Não é uma metáfora espiritual, é uma realidade absoluta. Os olhos dele estão sobre você neste segundo, não como olhos que julgam, mas como olhos que compreendem tudo o que você está carregando. Enquanto você lê estas palavras, ele está presente. Ele vê a tua expressão, vê o teu semblante, vê os teus olhos cansados, vê o que ninguém mais vê, o que se passa dentro de você. Talvez você tenha passado o dia inteiro sem se sentir visto por ninguém. Talvez tenha feito tudo pelos outros e não tenha recebido sequer um obrigado. Talvez tenha sorrido por fora e chorado por dentro. Talvez tenha travado batalhas mentais, emocionais, espirituais, sem ninguém perceber. Mas Jesus percebeu. Ele te vê. Agora, Ele viu quando você começou este vídeo.
viu quando se emocionou com alguma parte, viu quando sentiu o Espírito Santo tocar fundo, viu quando quis parar de assistir, mas algo te prendeu aqui, viu quando seu coração começou a acelerar, viu quando você quase chorou ou chorou de verdade. Ele viu e está vendo. O olhar de Jesus não se limita ao tempo ou ao espaço. Ele te via antes de você nascer, viu seus primeiros passos, viu seus pecados mais escondidos, viu suas orações não verbalizadas, viu seus desejos mais puros e nunca tirou os olhos de você. Mesmo quando você desviou, ele continuou te olhando. Mesmo quando você caiu, ele ficou por perto. Mesmo quando você o ignorou, ele te vigiava com amor. E hoje, ele te trouxe até aqui para te lembrar disso. Você não está esquecido. Você não está perdido. Você não está invisível. Você é profundamente conhecido. Mais do que isso, você é profundamente amado. Esse olhar que te envolve agora não é frio nem neutro. É um olhar que sente que chora contigo, que se alegra contigo, que se move em tua direção. Jesus está te olhando, não para te cobrar, mas para te convidar a voltar a descansar, a entregar, a confiar, a recomeçar, a lembrar que você pertence a Ele. Tudo o que você ouviu até aqui não foi apenas ensino, foi revelação, foi cuidado, foi Jesus por meio da palavra, olhando dentro dos teus olhos e dizendo: eu te vejo. E não apenas agora. Ele te verá quando você desligar esse vídeo, quando for dormir, quando acordar amanhã, quando for trabalhar, quando estiver cansado, quando estiver orando, quando estiver em silêncio. Ele continuará te olhando. E um dia, quando tudo isso passar, quando as dores cessarem, quando a fé se tornar visão, você verá os olhos dele, cara a cara, e tudo fará sentido. Até lá, viva com essa certeza profunda no coração. Você está sendo visto, você está sendo amado, você está sendo acompanhado. Jesus está te vendo agora. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Você é muito especial. Poucas pessoas, muito poucas, mesmo permanecem até o fim de uma mensagem como esta. A maioria para no meio. Muitos se distraem, outros não suportam a profundidade. Mas você ficou. Você foi chamado. Você ouviu. Você foi visto. E não apenas por mim. Você foi visto por Jesus. Durante toda essa jornada, caminhamos por blocos repletos da palavra viva. Blocos que revelaram o olhar vigilante, amoroso, presente e transformador de Cristo sobre a sua vida. Um olhar que ultrapassa os olhos humanos. Um olhar que conhece os abismos da alma. Um olhar que cura, que perdoa, que chama, que guarda, que sustenta. Você ouviu sobre tempestades, prisões, lágrimas, figueiras, altares, cruzes e tronos. E em cada ponto dessa estrada, uma única verdade se repetia. Jesus nunca tirou os olhos de você. E agora, ao encerrar esta mensagem, quero te convidar a agir com fé. Não deixe essa experiência acabar aqui. Transforme essa verdade num testemunho, num posicionamento, numa bandeira. Comente aqui abaixo agora mesmo com sinceridade e coragem. Eu fui visto por Jesus e nunca mais serei o mesmo. Essa frase será o sinal, a marca, o eco espiritual de que você chegou até o final. E eu quero ver o teu nome nos comentários. Quero saber quem são os escolhidos, os persistentes, os que não desistem, os que suportam até o fim, os que Jesus chamou pelo olhar. Essa frase vai me mostrar que você faz parte dessa geração que ainda ouve a voz do Espírito. E mais, compartilhe esse vídeo, não por vaidade, mas por missão. Você ouviu palavras que têm poder para curar, salvar, restaurar. Há vidas que podem ser mudadas por meio desse conteúdo. Você tem a chave de acesso de outras pessoas. Quantos amigos estão se sentindo invisíveis? Quantos familiares estão quase desistindo da fé? Quantos estão clamando por um sinal? E você pode ser o instrumento que Jesus vai usar. Compartilhar é evangelizar. É como plantar sementes de vida, onde hoje há deserto. E se você ainda não está inscrito neste canal,
Honestamente, você está resistindo ao cuidado de Deus. Sim, eu falo com verdade, porque esse canal é mais do que vídeos. É uma mesa espiritual posta no meio de um mundo que tem fome e sede de algo real. Se inscreva agora, porque quando você faz isso, você está dizendo: Senhor, eu quero continuar ouvindo tua voz. E se já é inscrito, eu me alegro contigo. Você entendeu que precisamos de um lugar seguro, onde a fé seja fortalecida diariamente. Parabéns, você faz parte de algo maior do que imagina, e não pare por aqui. Continue assistindo outros vídeos deste canal. Há mensagens que podem ser respostas para perguntas que você ainda nem fez. Há palavras que vão te preparar para lutas que você nem sabe que virão. Mantenha-se alimentado, mantenha-se conectado. Agora, antes de encerrar o vídeo, quero te pedir algo muito especial. Fique em silêncio por alguns minutos. Não corra para o próximo vídeo. Não se distraia. Apenas fique quieto. Feche os olhos. Respire fundo e entregue palavras de louvor e gratidão ao Senhor. Diga a Ele: Jesus, quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual